A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com o nosso boletim, já com os números de fechamento do mercado. Soja hoje teve um dia negativo nos principais vencimentos. Quando a gente olha para o primeiro vencimento agosto, uma queda de 5,5 pontos. Já para janeiro do ano que vem, 3 pontos mais 75 de queda, e março de 22, 4,5 de queda. Não são quedas expressivas, não muda muito aquele nível de preços que o mercado vinha trabalhando nos últimos dias. Dá para dizer que foi um mercado só corrigindo, né? Só se corrigindo hoje. Está todo mundo ainda de olho no clima lá nos Estados Unidos e os mapas ainda indicam condições desfavoráveis para as lavouras. Vamos lá para Porto Alegre, onde está Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente. Bem-vindo, Luiz. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender o comportamento de hoje lá de Chicago, Luiz. O clima ainda negativo, desfavorável para as lavouras, deveria ser positivo para os preços. Mas o mercado deu uma corrigidinha hoje. O que aconteceu de novidade? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. De fato, o clima continua sendo aí o principal fator aí, né, de atenção para Chicago, né, Alex? E ele continua trazendo sustentação para os contratos futuros. A gente vê aí que os mapas continuam apontando para um clima pouco favorável para pelo menos uma boa parte do cinturão produtor dos Estados Unidos, principalmente aquela parte onde a gente mais tem problemas, né, nas lavouras, que é aquela parte que pega as Dakotas, uma parte de Minnesota e Iowa. Então, esse fator é um fator de suporte. Sim, o mercado vinha subindo, né, nas últimas sessões em cima desse fator. Hoje, realmente, a gente teve esse NOPA, né, que trouxe o esmagamento americano. O número veio abaixo do que foi esmagado no mês anterior. O mercado já esperava um número um pouquinho mais fraco, mas ele veio mais fraco do que esperado, né? Então, isso abriu espaço, sim, para o mercado ter aí uma sessão de correção negativa, acho que bem dentro da normalidade, nenhum movimento mais acentuado, porque o mercado continua encontrando suporte na questão climática, na questão das lavouras americanas, que a gente lembra, a gente tem problemas produtivos nas lavouras, nada definitivo ainda, né? Esses problemas, boa parte deles podem ser revertidos ainda, mas as previsões climáticas estão apontando para um clima pouco favorável, o que, né, começa a colocar em xeque o potencial produtivo aí da nova safra americana. Para o milho já nos próximos dias, né? E para a soja também já começando a interferir de alguma forma, né, Luiz? Exatamente, a gente está entrando num momento muito importante, né, do desenvolvimento das plantas, primeiro o milho, depois a soja, muito próximos um do outro, então daqui para frente realmente problemas climáticos começam a trazer de fato perdas mais importantes, digamos assim, ou mais irreversíveis nas lavouras. Então, o que a gente precisa daqui para frente é chuva, é temperatura um pouco mais amena, só que os mapas não estão apontando para isso, estão apontando para o contrário, né? Principalmente na parte norte do cinturão, que é umidade baixa e temperaturas mais elevadas, então isso realmente pode trazer problemas de desenvolvimento aí para as lavouras americanas, que já tem um início aí um pouco preocupante. Muito bem. Você citou o NOPA, só para quem não está familiarizado com a expressão, o NOPA é a Associação Nacional dos Produtores de Oleaginosas lá dos Estados Unidos. Ele tinha uma perspectiva, pelo menos o mercado tinha uma perspectiva de um esvagamento de 4,4 milhões de toneladas, mas acabou vindo 4,15 milhões de toneladas, né? 9% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. Luiz, como é que a gente entende essa movimentação, essa sinalização? Está dentro da normalidade, está dentro do convencional, digamos assim, para o período, ou é indício, é sinalização de que aquela demanda forte que a gente esperava acontecer nos Estados Unidos talvez não venha?
Não, eu acho que não muda nada, Alex. Eu acho que não muda a tendência de a gente fechar o ano comercial aí que acaba em agosto dos Estados Unidos com um esmagamento praticamente recorde, aí, em torno de 62 milhões de toneladas. Então, não muda muita coisa, não. Eu acho que mostra, eventualmente, uma pequena diminuição da demanda de forma pontual em determinado mês. Não muda a tendência. A gente deve confirmar aí um esmagamento muito forte nos Estados Unidos. E então eu acho que a gente não precisa se preocupar com relação à demanda por enquanto, né? Não havendo novidades com relação a esse ponto. Muito bem. Agora, o estoque de óleo também veio aí abaixo das expectativas do mercado. O estoque de óleo ele é importante porque nas últimas semanas, até no último mês praticamente, a gente viu como a questão do óleo vegetal interferiu na formação dos preços da soja, né, Luiz? Alguma análise, algum olhar diferenciado nos números que vieram hoje? Estoque de óleo baixo é um dado importante, né? Porque também tem a ver com o esmagamento, né? O esmagamento menor traz uma produção de óleo menor. Mas eu acho que também não é nenhum número que assusta ainda, até porque, como tu colocou, a gente tem ainda incertezas com relação à demanda por óleo nos Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, um excesso de estoque com incerteza com relação à demanda seria algo muito mais negativo para o mercado, não é exatamente o que a gente tem. A gente tem um estoque baixo que segura preço ainda de alguma forma, também tem a ver com o esmagamento, como eu falei, e essa incerteza realmente a gente precisa entender melhor o que vai ser daqui para frente, porque ficou um pouquinho aberto, digamos assim, quais serão os próximos passos ou para onde vai essa questão dos biocombustíveis dos Estados Unidos. Eu acho que a gente precisa de alguns meses ainda para algumas definições, então eu diria que esse ponto ainda, né, não é um ponto central, mas claro, a gente tem que ficar de olho nas próximas notícias aí com relação a esses mandatos que eles chamam lá de biocombustíveis nos Estados Unidos. Muito bem. Agora, a gente está falando até agora de demanda interna e a demanda externa, ou especificamente a demanda chinesa, que é o grande comprador de soja aí no mercado internacional. Alguma ressalva, alguma preocupação? Porque me parece que, pelo menos nos Estados Unidos, a China está bem devagar de compra, hein, Luiz? Eu não colocaria nenhuma ressalva, Alex. A gente tem que lembrar que, né, os dados aí mais atuais apontam para a recuperação dos plantéis de suínos na China, né? A China voltando a crescer, já até saiu hoje um dado do crescimento do trimestre, ele veio até abaixo do esperado, mas mostra um crescimento, então mostra que realmente a gente tem uma tendência de uma demanda aumentando aí nos próximos meses, próximos anos até, inclusive. Então eu diria que a gente não está vendo novas compras de soja americana por parte dos chineses, porque eles ainda estão no Brasil, eles ainda estão na América do Sul, consumindo aqui o que a gente ainda tem de estoque no Brasil e na Argentina, principalmente no Brasil, né, porque a Argentina tem problemas para escoamento. Então é normal para essa época do ano, sazonalmente a gente fala, né, que a China estaciona aí a sua demanda nos portos brasileiros, e a partir do momento que a gente começar a ver aí a safra americana entrando, a gente vai começar naturalmente a ver esse deslocamento da demanda chinesa para os portos americanos. Lembrando que também um ritmo um pouquinho mais fraco atual de compras chinesas de soja americana também pode ter a ver com os registros que já são mais elevados aí para essa época do ano, os registros de exportação, né, de soja americana para essa época do ano estão realmente em patamares recordes. A gente já tem aí os Estados Unidos com 10 milhões de toneladas de soja vendida, sendo que no ano passado, que foi o recorde anterior, a gente teve 8 milhões nessa mesma época. Então mostra que houve sim uma demanda muito forte, principalmente no início do ano aí, com os patamares de Chicago mais baixos, né? Os chineses aproveitaram para avançar nas compras. Então, eu diria que o momento é normal da gente não ver novas vendas de soja americana e ver, sim, uma demanda forte pela soja brasileira, que é algo que está se confirmando aí nos portos. Isso é importante de destacar, né, que houve uma antecipação, então, dessas compras chinesas lá nos Estados Unidos. Como você bem colocou, quase 10 milhões de toneladas já contratadas. Obviamente que esse volume não é todo China, mas boa parte é China, né, Luiz? Exatamente, a maior parte é China, né, Alex? Não tem como ser diferente. E como eu falei, a gente tem 10 milhões já registrados, a gente nunca teve um patamar tão elevado para essa época do ano. E isso mostra, sim, que, né, houve antecipação de compras, principalmente por parte dos chineses. Como eu falei, aproveitando provavelmente preços mais atrativos, né, olhando para Chicago, no início do ano, de 2021 até no final de 2020. Então, aproveitando um patamar mais baixo para avançar nas compras. Então, acho que sim, os registros mostram isso, e esse ritmo mais lento atual também acho que tem a ver com essa questão da antecipação maior da China por parte de compras nos Estados Unidos.
Daí você falou que a demanda está focada em Brasil e Argentina, mais especialmente no Brasil. Mas tem compras novas acontecendo? Como é que está esse ritmo de compras novas, Luiz? Porque até algum momento atrás a gente viu muita entrega, né? O Brasil entregando aquilo que já havia sido comprado. Mas e agora? Tem coisa nova acontecendo? Tem coisa nova sim, Alex. Inclusive agora para julho nós já temos 9 milhões de toneladas praticamente aí de soja registrada para embarque. Esse número pode ser até um pouco maior, acho que pode chegar até em 9,5 ou 10 milhões. É maior que o ano passado. Isso mostra que sim, as compras estão acontecendo, né, num ritmo interessante ainda, embora no mercado interno a gente tenha um ritmo um pouquinho mais lento de negociações, mas a gente já entregou boa parte da soja, a gente já vendeu a maior parte da nossa soja. Então é normal que daqui para frente o ritmo comece a cair, né, Alex? A gente tem normalmente a pauta de exportação de março aí a julho, a maior parte, né, da exportação brasileira, e é normal que daqui para frente esse ritmo comece a cair, mas não quer dizer que as compras vão cessar, elas devem continuar. A China precisa comprar soja ainda no Brasil antes de se voltar para os Estados Unidos, digamos assim. Então eu acho que a gente não tem grandes problemas com relação a isso até o final do ano. Você acha que ainda tem demanda chinesa para acontecer? Eu acho que sim. Até final de agosto aí, ou meio de setembro, a gente tem que ver os chineses comprando soja brasileira ainda. E a soja brasileira está competitiva, Luiz? Está atraindo o comprador? Ela está competitiva sim, ela está nas primeiras posições, ela está praticamente com o mesmo valor da soja americana hoje. Então sim, né, até pelo nosso câmbio também está nos ajudando. Nossa soja é competitiva sim e isso chama de fato a atenção na demanda, que ela continua aquecida aqui pela soja brasileira. E agora, o que esperar dos preços no mercado interno, já que aos poucos a China, né, vai deixando aí de ser o driver. Exatamente, o comprador aí, o impulsionador dos preços, Luiz. Eu acho que a tendência para os preços ela é positiva, Alex, né? A gente lembra que, claro, no segundo semestre a influência das compras chinesas ela diminui, né? É natural isso, é sazonal, inclusive. Só que a gente lembra que a gente tem ainda uma necessidade de mercado interno, né? Uma necessidade de esmagamento interno. Inclusive, até saiu um dado, acho que foi hoje ou ontem, se não me engano, que o B12 deve voltar, né? A gente lembra que no início desse ano, aí, no primeiro semestre, a gente teve uma redução da mistura de biodiesel para B10 por questões, né, envolvendo aí preço, né, que estava muito elevado. Isso deve mudar agora, deve voltar para B12 a partir do próximo leilão, que, se não me engano, vai ser em setembro. É algo positivo para a demanda, então a gente não tem também por que ter grandes problemas com relação à demanda interna por esmagamento. Então, os últimos meses do ano, né, as últimas ofertas de soja, digamos assim, vão ser voltadas para o mercado interno e a necessidade, naturalmente, tende a trazer um suporte para preço aí, mesmo que a gente tenha um dólar um pouco mais fraco, talvez um Chicago mais fraco, que eu não acredito, eu acredito o contrário, eu acredito que Chicago tem suporte, inclusive, né, e o dólar também, eu não acredito nele acabando o ano em abaixo de 5, então eu diria que a tendência para os preços ela é positiva sim, não vejo espaço para grandes ajustes negativos. A gente teve recentemente, a gente não pode esquecer, mas foram algumas questões específicas, que o dólar voltou a trabalhar abaixo de 5, a gente teve também algumas quedas mais expressivas em Chicago, mas eu acho que daqui para frente esse mercado deve ficar um pouquinho mais sustentado, também por essa questão de oferta e demanda interna aqui no Brasil. Agora, Luiz, a gente tem ouvido alguns relatos de que, pelo menos da parte de produtores, que eles estão meio receosos de negociar safra nova nesse momento. Como é que vocês estão acompanhando o ritmo de negociação de safra nova e realmente é uma preocupação hoje do produtor? E não é, diria, Alex, porque nesse momento o produtor ele tá negociando safra nova, principalmente fazendo barter. Então eu acho que ele está fazendo certo, ele tem que negociar a safra nova com barter. Realmente, o ritmo, a gente tem mais ou menos uns 20%, 21% de soja da safra nova vendido, é menor, né, esse ritmo que no ano passado, nessa época do ano era mais ou menos 38%, 39%, mas o produtor tem preços remuneradores, a verdade é essa, os preços inclusive estão maiores do que nessa mesma época do ano passado. Então, a relação de troca ainda é favorável, até os 30%, 40% a gente pode tratar como barter e é o certo ele fazer. Então, eu diria que ele está, de certa forma, um pouquinho receoso demais, porque faz sentido ele fazer essa antecipação de vendas aí via barter, principalmente como eu estou fazendo, porque é aquela coisa que a gente sempre fala, né, Alex? Ele dilui o risco dele, ele faz um hedge natural com o produto dele e ele fica aí mais seguro com relação a possíveis oscilações que o mercado pode ter e também em cima da questão que o preço ainda é remunerador, é bom, é favorável para ele fazer a relação de troca dele.
Então eu diria que ele pode avançar um pouquinho mais nesse ritmo de vendas daqui para frente. Legal. Muito bem, Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volte sempre, Luiz. Obrigado, Alex. Um abraço, até a próxima. Valeu, abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, com a gente aqui no Notícias Agrícolas, analisando o mercado da soja hoje. Um mercado que tinha tudo para ser positivo, ou pelo menos ficar ali sustentado, justamente porque o quadro climático ainda não é favorável para as lavouras lá nos Estados Unidos, e a gente está vivendo aquele momento crítico, principalmente para a lavoura do milho, onde a falta de umidade, a falta de chuva pode ser um problema bastante significativo aí para a produção, para o potencial produtivo das lavouras por lá. No entanto, hoje teve esse informativo do esmagamento interno nos Estados Unidos, que acabou vindo abaixo do que o mercado esperava. Enfim, foi um motivo para o mercado tentar corrigir alguma coisinha aí, derrubou um pouquinho as cotações, mas nada demais, nada que mudasse patamar de preços da soja lá nos Estados Unidos, não. Vamos ver como encerraram as negociações, vamos aos preços. Para agosto, 14 dólares e 47 centes por bushel, queda de 5,5 pontos. Setembro, 13,94, ficou estável em relação ao fechamento anterior. Janeiro, 13 dólares e 83 centes por bushel, 3,75 de baixa. E o março de 22, 13 dólares e 65 centes por bushel, uma queda de 4,5 pontos. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho. O milho para setembro, 5,64, queda de 4 pontos. Dezembro, 5,56, queda de 2,5. Março, 5,64, perdendo 2,5 também. A mesma baixa para maio, que fechou a 5,68. Vamos ver o trigo. O trigo hoje subiu. O trigo tem refletido muito a questão climática lá nos Estados Unidos, principalmente porque a grande produção de trigo primavera, né, lá nos Estados Unidos está concentrada nessa área que está carente de chuva lá no oeste americano. Setembro, 6 dólares e 72 centes por bushel, 17 pontos mais 75. Dezembro, 6 dólares e 78 centes por bushel, 16 pontos e meio. Março, 6,85, 15 pontos mais 75 de alta. E maio, 6 dólares e 89 centes por bushel, 15 de alta também. Esses são os números de hoje. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.